A sirene ecoava pelas ruas estreitas de Alfama, cortando o ar úmido da noite lisboeta como uma lâmina afiada. Sofia Mendes, inspetora da Polícia Judiciária, apertou o coldre da arma enquanto corria em direção ao prédio antigo, onde um homem armado mantinha reféns em um apartamento decadente. O cheiro de sardinha grelhada ainda pairava no ar, misturado ao pânico que se espalhava pelos vizinhos aglomerados atrás das barreiras policiais. "Ele vai matá-la", gritou uma mulher idosa, apontando para a janela iluminada. Sofia parou abruptamente quando viu a silhueta. O homem pressionava uma faca no pescoço de sua ex-mulher, os olhos selvagens refletindo anos de violência doméstica não resolvida. Sem hesitar, Sofia ergueu o megafone. "Deixa ir. Podemos conversar?" Mas o homem riu, um som gutural que gelou o sangue de todos. Foi então que ela chegou, Doutora Ana Carvalho, a psicóloga da equipe de crise, com seus olhos castanhos penetrantes e uma calma que contrastava com o caos. "Deixe-me tentar", disse Ana, tocando levemente o braço de Sofia. O toque foi elétrico, um instante de conexão em meio ao furacão. Sofia assentiu e Ana começou a falar, sua voz suave como as ondas do Tejo, tecendo palavras que desarmavam almas quebradas. Naquela noite, elas salvaram a mulher. O homem largou a faca, rendendo-se às promessas de ajuda que Ana tecia com maestria. Enquanto os paramédicos levavam os envolvidos, Sofia se aproximou de Ana, o coração ainda acelerado. "Você foi incrível. Como sabia exatamente o que dizer?" Ana sorriu, um sorriso que iluminava as sombras das vielas antigas. "É o que faço. Entendo as feridas que as pessoas carregam." Elas trocaram olhares e algo indizível nasceu ali, sob as luzes piscantes das viaturas. Sofia, com seus 35 anos marcados por anos na força policial, sentia uma vulnerabilidade que raramente admitia. Ana, aos 32, com um doutorado em psicologia forense e uma bagagem de traumas pessoais, via em Sofia uma força que atraía como o fado atrai os melancólicos. Nos dias seguintes, a equipe de crise as uniu mais. Em Lisboa, onde o sol dourado banha os sete montes, elas lidavam com suicidas nas pontes sobre o Tejo, negociações com sequestradores em cafés lotados de turistas e intervenções em famílias dilaceradas pela crise econômica que ainda ecoava da Troika. Sofia, filha de pescadores do Porto que se mudara para a capital em busca de justiça, era a ação personificada, rápida, decisiva, com um sotaque nortenho que endurecia suas ordens. Ana, nascida em uma família burguesa de Coimbra, trazia empatia académica, citando poetas como Fernando Pessoa para acalmar mentes perturbadas. Juntas, formavam uma dupla invencível. "Você é o escudo, eu sou a ponte", brincava Ana durante os cafés pós-operação, em esplanadas com vista para o castelo de São Jorge. Mas o amor florescia devagar, como as buganvílias nos muros de Sintra. Em uma tarde chuvosa, após resgatarem uma jovem de um prédio em colapso emocional, Sofia convidou Ana para um jantar em um restaurante típico de Bairro Alto. O fado tocava ao fundo, uma voz rouca cantando saudades perdidas. "Por que escolheu isso?" "A polícia?", perguntou Ana, os olhos fixos nos de Sofia enquanto provavam bacalhau à Brás. Sofia hesitou, o garfo parado no ar. "Meu pai foi assassinado quando eu era criança. Um assalto em um barco de pesca. Queria que ninguém mais passasse por isso." Ana estendeu a mão sobre a mesa, tocando de Sofia. "E você? Por que psicologia?" "Perdi minha irmã para a depressão. Ela se jogou do cabo da roca. Quer salvar quem ainda pode ser salvo." O toque se prolongou e naquela noite, sob a chuva fina, elas se beijaram pela primeira vez, um beijo tímido mas profundo, como as raízes das oliveiras centenárias. A relação cresceu em segredo, pois em Portugal, apesar das leis progressistas, o preconceito ainda sussurrava nos cantos conservadores.
Sofia, com sua família católica devota, temia o julgamento. Ana, com colegas acadêmicos, via o risco profissional. Mas o amor as fortalecia. Em missões, elas se complementavam. Sofia desarmava ameaças físicas, Ana as emocionais. Uma vez, em Faro, no Algarve, lidaram com um homem que ameaçava explodir um hotel lotado. Sofia posicionou snippers, Ana conversou por horas, desvendando sua dor de um divórcio traumático. Você me salvou de novo, disse Sofia depois, abraçando Ana em um quarto de hotel à beira-mar, onde o som das ondas misturava-se aos suspiros de alívio. Porém, sombras do passado começaram a emergir. Durante uma operação em Porto, resgatando vítimas de tráfico humano em um armazém abandonado no Douro, Ana encontrou um arquivo antigo. Um nome familiar, Mendes. Seu coração parou. Sofia Mendes. A mesma família de seu pai, um juiz corrupto que, anos atrás, encobrira o assassinato do pai de Sofia para proteger interesses políticos. Ana havia descoberto isso na adolescência, mas jurara silêncio para proteger a mãe. Agora, o destino as unia. Não pode ser, murmurou Ana, escondendo o documento. A tensão cresceu. Sofia notava Ana distante, os olhares evasivos durante jantares em tascas com pastéis de nata. O que há de errado? Perguntava Sofia, mas Ana desviava, alegando cansaço. O conflito interno de Ana era um furacão, revelar destruiria tudo, calar era traição. Em uma noite de festival em Óbidos, com fogos iluminando castelo medieval, Sofia confrontou. Você me esconde algo. Eu sinto. Ana chorou, as lágrimas misturando-se à chuva de verão. Meu pai. Ele esteve envolvido na morte do seu. Foi um acobertamento. Sofia recuou, o mundo desabando. Você sabia? Todo esse tempo? A traição abalou a dupla. Sofia pediu transferência, evitando Ana nas operações. A equipe de crise sentia a fratura, negociações falhavam, reféns sofriam. Ana, atormentada, buscava redenção em sessões de terapia próprias, ouvindo fado em bares solitários, as letras e quando sua saudade. Sofia, em casa em Alfama, olhava fotos antigas, questionando o amor. Mas o destino interveio em uma crise final, um atirador em uma escola em Lisboa, traumatizado por abusos passados. Sofia chegou primeiro, arma em punho. Ana, chamada de emergência, viu o risco. Deixe-me ajudar, implorou. Juntas novamente, desarmaram o homem, Ana usando palavras que curavam, Sofia protegendo. No aftermath, Sofia abraçou Ana. O passado nos feriu, mas o amor nos cura. Elas reconstruíram, perdoando, em uma Portugal que valoriza a resiliência humana. A revelação pairava como a névoa matinal sobre o Tejo, densa e inescapável. Sofia, após o confronto em Óbidos, isolou-se em seu apartamento em Alfama, onde o som dos bondes subindo as colinas ecoava como um lamento constante. Ela revisava relatórios antigos, desenterrando o caso do pai, um pescador honesto morto por contrabandistas, acobertado por um juiz influente, o pai de Ana. Como pude não ver, murmurava para si mesma, o vinho do Porto em sua taça tremenda em mãos instáveis. A dor era dupla, a perda revivida e a traição de quem amava. Ana, por sua vez, vagava pelas ruas de Coimbra em uma viagem impulsiva, buscando refúgio na universidade onde estudara. A cidade das estudantes, com suas repúblicas e serenatas noturnas, agora parecia um eco vazio de sua juventude. Ela visitou a mãe, uma viúva frágil em uma casa antiga perto da Sé Velha. Porque nunca me contou tudo? Perguntou Ana, voz quebrada. A mãe suspirou, olhos envelhecidos. Para te proteger, filha. Seu pai errou, mas era nosso. Revelar destruiria vidas.
Ana chorou, compreendendo o peso do silêncio familiar, tão comum em Portugal, onde segredos se entrelaçam como as videiras do Alentejo. De volta a Lisboa, a equipe de crise sentia a ausência da sinergia delas. O chefe, um homem grisalho chamado João, convocou Sofia. Vocês duas eram imbatíveis. O que aconteceu? Sofia evitou o olhar. Questões pessoais. Mas as missões pioravam. Um suicida na Ponte Vasco da Gama escapou por pouco, graças a uma negociação falha sem Ana. Sofia sentia a falta, a calma de Ana era o contraponto à sua impulsividade. Em uma noite de luar, Ana bateu à porta de Sofia. Precisamos falar. Sofia abriu, relutante, o aroma de cozida à portuguesa preenchendo o ar, uma tentativa vã de normalidade. Sentadas à mesa de madeira gasta, Ana derramou tudo. Descobria aos 18, quando li diários do pai. Ele aceitou suborno para arquivar o caso. Eu quis denunciar, mas minha mãe implorou. Achei que estava enterrado. Sofia ouviu, lágrimas escorrendo. E quando nos conhecemos? Porque não disse? Medo de te perder. O amor veio primeiro. Elas se abraçaram, um abraço tenso, cheio de perdão incipiente. A reconciliação foi gradual, como o desabrochar das amendoeiras em flor no Douro. Elas voltaram a trabalhar juntas, mas com camadas novas de vulnerabilidade. Em uma operação em Évora, lidando com um cultista enlouquecido em um templo romano, Ana usou sua empatia para desvendar delírios, enquanto Sofia coordenava a evacuação. Após, em um piquenique sob oliveiras, Sofia confessou: meu coração ainda dói, mas te amo mais que a dor. Ana beijou sua mão. Vamos curar juntas. Porém, novos conflitos surgiram. A família de Sofia, no Porto, descobriu a relação através de fofocas policiais. Sua mãe, devota de Nossa Senhora de Fátima, ligou furiosa: uma mulher? E ainda por cima filha de um criminoso? Sofia defendeu: mãe, o amor não escolhe gênero. E Ana não é o pai dela. A rejeição familiar abalou Sofia, e quando o conservadorismo rural português. Ana enfrentava dilemas profissionais, colegas questionavam sua objetividade. Em uma conferência em Braga, ela apresentou um paper sobre traumas em equipes de crise, mas pensamentos em Sofia distraíam. Estou dividida, confidenciou uma amiga. O passado nos une e nos separa. Uma traição inesperada veio de dentro. Um colega invejoso, sabendo do segredo, vazou para a imprensa. Jornais sensacionalistas gritavam: dupla de crise envolvida em escândalo familiar. O escândalo abalou a equipe. Sofia e Ana foram suspensas temporariamente. Isoladas, elas fugiram para Sintra, refugiando-se em uma quinta antiga, onde o nevoeiro envolvia os palácios como segredos. Lá, confrontaram demonios: você me traiu ao calar, acusou Sofia. E você me julga pelo meu sangue, rebateu Ana. Mas o amor prevaleceu em conversas longas ao fogo da lareira, regadas a vinho verde. Retornando, elas lutaram pela reintegração, testemunhando em audiências internas. O chefe as apoiou: vocês salvam vidas. Isso importa mais. Reintegradas, provaram valor em uma crise massiva, um protesto violento em Lisboa contra cortes sociais, onde manifestantes radicais tomaram reféns. Sofia e Ana, juntas, negociaram paz, Ana apelando à humanidade comum, Sofia garantindo segurança. O amor se aprofundou, humano e resiliente, refletindo a alma portuguesa, saudade misturada à esperança. O escândalo ainda ecoava nos corredores da polícia judiciária, como os sinos da sede de Lisboa em dias de festa. Sofia e Ana, reintegradas, enfrentavam olhares desconfiados de colegas.
Elas são uma distração, murmurava um agente veterano. Mas elas provavam o contrário diariamente. Em uma manhã ensolarada, chamadas para um incidente em Cascais, um executivo estressado ameaçando saltar de uma falésia, o mar Atlântico rugindo abaixo. Sofia escalou o penhasco, vento salgado chicoteando seu cabelo. Segure minha mão, gritou. Ana, do solo, falava pelo rádio. Lembre-se do que ama. Seus filhos, o sol poente aqui. O homem cedeu e mais uma vida foi salva. Fora do trabalho, o amor florescia em momentos roubados. Elas passeavam pelo Jardim Botânico em Belém, mãos entrelaçadas, admirando Jerônimos e pastéis quentes. Portugal nos moldou assim, fortes, mas sensíveis, disse Ana, beijando Sofia suavemente. Sofia sorriu, como o oceano, calmo e furioso. Mas o passado persistia. Ana sonhava com o pai, sua culpa transferida. Sofia visitava o túmulo do pai no cemitério dos prazeres, flores frescas em mãos. Perdoe-me por amar a filha dele, sussurrava. Um novo conflito surgiu com a irmã de Ana, que retornara de Londres. Rita, conservadora, descobriu a relação e confrontou. Você envergonha a família. E com ela? Ana defendeu. O amor não é vergonha. É cura. Rita, amargurada por seu próprio divórcio, vazou mais detalhes para a imprensa, uma traição familiar profunda. Jornais explodiram novamente. Irmã revela segredos sombrios da psicóloga de crise. Abaladas, Sofia e Ana questionaram tudo. Em uma viagem para o Alentejo, em campos de sobreiros dourados, elas discutiram. Sua família me odeia, disse Sofia, voz tremendo. Ana chorou, não é você. É o medo deles. Elas fizeram amor, não físico, mas emocional, compartilhando almas sob estrelas. De volta, a equipa precisava para uma crise em Viana do Castelo. Um festival folclórico virara caos com um homem armado, traumatizado pela perda de emprego na pesca. Sofia coordenou, Ana negociou, salvando o dia. Mas Rita apareceu, pedindo perdão. Eu errei. Vi como vocês se completam. A reconciliação familiar começou. A mãe de Sofia, após uma peregrinação a Fátima, ligou. Se ela te faz feliz, Deus aprova. O amor venceu preconceitos, humano e tocante. Porém, um alto trunfo aguardava. Uma investigação interna revelou que o pai de Ana não era o único culpado, um cartel maior estava envolvido. Sofia e Ana, unidas, desenterraram provas, expondo corrupção antiga. Em uma operação final em Setúbal, confrontaram remanescentes do cartel, salvando vítimas e fechando o ciclo. O fim foi poético. Casadas em uma cerimônia discreta em Monsanto, com vista para Lisboa, elas prometeram eternidade. Do caos, o amor, sussurrou Sofia. Ana sorriu, e da dor, a humanidade. Em Okcak. Com o cartel exposto, a mídia as celebrou como heroínas. Dupla invencível desmascara a corrupção, manchetes gritavam. Sofia e Ana, exaustas mas unidas, encontraram paz em rotinas simples, caminhadas pela ribeira no Porto, provando vinhos em adegas familiares. Finalmente, o passado descansa, disse Sofia, abraçando Ana enquanto dor fluía sereno. Mas sombras persistiam. Ana lutava com depressão pós-traumática, ecos da irmã perdida. Em sessões com uma terapeuta, ela confessava: amo Sofia, mas temo perdê-la como perdi ela. Sofia notava, oferecendo apoio: estamos juntas nisso. Elas adotaram um cão, um vira-lata de rua, simbolizando resiliência portuguesa. Um novo desafio surgiu, uma crise nacional com imigrantes em Lisboa, tensões explodindo em protestos.
Chamadas para negociar, elas viram o lado humano da sociedade portuguesa, mistura de hospitalidade e xenofobia. Ana falava com refugiados, Sofia com policiais. Somos todos náufragos do mesmo mar, disse Ana em uma fala pública, e quando Camões. Pessoalmente, o amor amadurecia. Em uma escapada para Madeira, entre levadas e flores exóticas, elas discutiram futuro. Quer filhos? Sim, adotar. Dar lar a quem precisa. Sonhos tecidos como tapeçarias de arraiolos. Traição veio de inesperado. Um ex-colega, demitido pela corrupção, vingou-se hackeando e-mails, expondo cartas íntimas. Escândalo novamente. Amor lésbico na polícia, distração ou força? Sociedade dividida, apoio de jovens progressistas, ódio de conservadores. Abaladas, elas se refugiaram em Aveiro, nos moliceiros coloridos. Porque tanto ódio, chorou Sofia. Ana consolou, porque o amor assusta os medrosos. Elas lutaram legalmente, ganhando processo por privacidade. Reintegradas, salvaram mais vidas, como em uma enchente no Minho, resgatando famílias. O amor, testado, emergiu mais forte, humano. No fim, em uma casa em Trás-os-Montes, elas envelheceram juntas, contando histórias para netos adotivos, provando que do abalo nasce invencibilidade. Anos se passaram, mas a dupla permanecia lendária. Sofia, agora capitã, treinava novatos. Ana, professora adjunta, escrevia livros sobre psicologia de crise. Elas moravam em uma vivenda em Oeiras, com vista para o mar, onde o sol poente pintava o céu de laranja. Mas saúde falhou. Ana, diagnosticada com uma doença autoimune, eco de estresse acumulado. Não me deixe, implorou Sofia, segurando sua mão em hospitais. Ana sorriu fraco, o amor transcende corpos. Tratamentos em Coimbra, apoiadas por famílias reconciliadas. Em remissão, elas viajaram para os Açores, vulcões e águas termais curando almas. Lembra nossa primeira missão? Perguntou Ana. Sofia riu. Como esquecer? Você me salvou. Conflito final, uma mega crise em Lisboa, terremoto simulado virando real pânico. Elas coordenaram, salvando centenas. Mas Sofia ferida, Ana ao lado, você é minha âncora. Recuperadas, elas se aposentaram, fundando uma ONG para vítimas de trauma, ajudando LGBT em comunidades conservadoras. O legado, amor como força humanizadora. Em um pôr do sol no Cabo Espichel, elas renovaram votos, do abalo à eternidade. Uma vida de drama, emoção, romance, puramente portuguesa. A velhice chegou suave, como as brisas do Algarve. Sofia e Ana, nos 70, viviam em uma quinta no Alentejo, rodeadas de oliveiras e memórias. Netos visitavam, ouvindo contos de heroísmo. Vocês mudaram o mundo, diziam. Mas o passado revisitava em sonhos. Sofia sonhava com o pai, Ana com a irmã. Elas compartilhavam, curando feridas antigas. Uma última missão, consultoria em uma crise global, mas optaram pela paz. Basta de caos, disse Sofia. O fim veio poético. Ana partiu primeiro, em uma noite estrelada, Sofia ao lado. Te amo, sussurrou. Sofia viveu mais, honrando o legado, até se reunirem na eternidade. Sua história inspirou gerações, provando que amor lésbico, em Portugal, é resiliência humana. KCH Tim, CM Chuk, Lang Men, Nhan Ven.